Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre a abertura do ano judiciário e sobre as falas do doutor Felipe Santa Cruz, que agora é membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou simplesmente ex-presidente da OAB. E talvez o pior deles. E eu resolvi comentar o discurso desse controverso representante da advocacia brasileira, porque eu fiquei impressionado com a reação entusiasmada do ministro Luiz Fux ao discurso do Dr. Santa Cruz e a sua oratória invejável. Vejam a empolgação do presidente do STF após as últimas palavras do Dr. Santa Cruz. E que me guiou em todos esses anos essa missão, defender a Constituição, os direitos humanos e a justiça social. Muito obrigado. A retórica do Dr. Santa Cruz realmente impressiona. Mas graças a ela, o ministro Luiz Fux estabeleceu um novo padrão nacional para aplausos protocolares. O boletim parabeniza o presidente do STF pela elegância em expressar, com seus gestos contidos, tímidos, apáticos, a verdadeira relevância desse discurso do ex-presidente da OAB. Mas, como eu já disse, as falas pouco inspiradas do Dr. Santa Cruz fizeram parte daquela solenidade de retomada dos trabalhos do Judiciário. Uma cerimônia que faz todo sentido, porque a elite da Justiça passa tanto tempo de férias que a volta aos tribunais é mesmo um acontecimento digno de nota, uma efeméride. Caso o espectador não se lembre, a última vez que os doutos magistrados tiraram a toga do armário foi em 17 de dezembro, logo depois da posse do André Mendonça. Então, de lá para cá, deu tempo de comer quilos de lagosta. Deu tempo até de mandar bordar a capa dos ministros. Imagina qual que deve ser a frase costurada na toga do Alexandre de Moraes. A justiça sou eu. Rivalizaria com o provável bordado do ministro Barroso. A Constituição sou eu. Mas eu tenho certeza que se a gente pudesse espiar a toga do ministro Gilmar Mendes, no forro estaria lá escrito: quem manda sou eu. Mas em latim, é claro. Bom, voltando aqui para os números do ócio, o descanso remunerado do judiciário é de fazer inveja aos marajás. Para começar, são 60 dias de férias, o dobro do descanso previsto para um trabalhador comum. É tanto tempo de lazer que muitos juízes ficam sobrecarregados, sem saber o que fazer com todo esse tempo livre. O jeito é voltar ao trabalho e embolsar uma grana de indenização pelo privilégio não usufruído. Segundo o CNJ, os tribunais já gastaram mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais nos últimos 4 anos indenizando férias de juiz. Quase R$1 bilhão só na pandemia. E essa é a justiça que se diz tão preocupada em salvar vidas e garantir que a lei seja igual para todos. Bom, dá para ver que o Estado brasileiro se esforça para que o judiciário esteja sempre com os bolsos cheios e as energias recarregadas. Isso que além dos 60 dias de férias, tem o recesso forense, os feriados especiais e os finais de semana que no total somam 170 dias de descanso remunerado por ano, praticamente metade do calendário. As férias supremas dessa elite do funcionalismo são um assunto meio chato, porque elas provocam ao mesmo tempo indignação e inveja. Mas feita essa necessária contextualização, fica muito mais fácil compreender por que a retomada dos trabalhos do judiciário é digna de uma cerimônia tão formal e pomposa. Para quem passa metade do ano relaxando, com direito a todos os penduricalhos, todos os privilégios e todos os benefícios que a criatividade brasileira foi capaz de imaginar, a volta ao serviço público é mesmo um momento marcante. Algumas pessoas reagem a isso com entusiasmo, outras com melancolia, como se estivessem antecipando a fadiga dos dias de trabalho. E parece ter sido nesse estado de espírito que o ministro Luiz Fux registrou seus aplausos protocolares ao ex-presidente da OAB. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre a abertura do ano judiciário de 2022, que ensejou um discurso bem previsível do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Felipe Santa Cruz. Antes de comentar as falas do advogado, vamos a algumas notas biográficas preliminares. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que Felipe Santa Cruz é partidário e militante.
foi filiado por quase uma década ao PT, já se candidatou a cargo eletivo pela sigla e ainda mantém laços estreitos com lideranças do partido, inclusive o Lula. Além disso, o advogado nutre um ressentimento de longa data pelo presidente da República, que supostamente ofendeu a memória do seu pai, um membro desaparecido da AP, Ação Popular Marxista-Leninista, que defendia a tomada de poder por meio de uma revolução socialista. Críticos são unânimes em afirmar que esse rancor, essa animosidade pessoal contra Bolsonaro influenciou negativamente a atuação institucional do senhor Santa Cruz à frente da OAB, que sob a sua gestão foi pautada pela seletividade na defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Então, para os amigos e aliados políticos, lá estavam as garantias constitucionais, até mesmo aquelas que não existiam. Mas para os adversários políticos, inclusive aqueles que foram censurados e presos por crimes de opinião, só restou o silêncio eloquente da OAB ou as ofensas e xingamentos do seu ex-presidente, especialmente se você fosse mulher. Aí era uma baixaria, porque parece que o comportamento agressivo do Dr. Santa Cruz é meio sexista, meio machista. Em 2019, um bate-boca nas redes sociais, depois de usar termos bem chulos para se referir aos seus críticos, o então presidente da OAB insinuou que uma das advogadas que participavam da discussão era uma prostituta. Em 2021, outro episódio de covardia contra uma mulher, dessa vez com pitadas de patrimonialismo. Ao saber que uma desafeta sua estava sendo cotada para o cargo de desembargadora, o senhor Santa Cruz correu para o Twitter para chilicar e ofender. Aspas, não há qualquer chance dessa advogada de porta de cadeia entrar em uma lista da OAB. Gente desqualificada não entra na lista. Até parece, doutor, uma instituição que tem o senhor como presidente é porque já aceita muita coisa, mas a resposta da advogada aos seus insultos grosseiros foi brilhante e merece ser resgatada. Aspas. Quando o presidente de uma instituição ataca uma colega de forma irresponsável e gratuita, demonstrando um equilíbrio emocional incompatível com o cargo que exerce, e além disso se comporta como líder mafioso, dizendo abertamente que é ele quem controla quem entra ou não na lista de candidatos da OAB, já passou da hora de repensar a permanência desse senhor na liderança da respeitável instituição a qual pertenço. Acho que já deu para você perceber um pouco melhor o perfil esquentadinho do ex-presidente da OAB e a sua implicância com advogadas mulheres. Mas um último ponto é importante para que você registre antes de nós finalmente ouvirmos as falas do Dr. Felipe Santa Cruz. O seu escritório perdeu milhões de reais com o término ou a suspensão de contratos que ele mantinha com empresas estatais, a saber, Petrobras e Serpro. Esses contratos foram celebrados durante o governo Dilma e, por razões técnicas, dispensavam licitação, ou seja, concorrência zero. Mas então, vamos aos trechos do discurso mais recente do senhor Santa Cruz. Digo, sem medo de errar, que foi a resistência às tentativas de submeter essa corte, calar a advocacia, sufocar a liberdade de expressão e ferir nossa jovem democracia que nos permitiu chegar até aqui. Bom, e eu digo, sem medo de errar, que é justamente o oposto. O doutor Santa Cruz precisa começar a consultar o dicionário se ele quiser prosperar na advocacia sem favores políticos. Ele fala em tentativas de submeter o STF. Ui! Submeter significa dominar o outro, significa sujeitar o outro à sua vontade. Hoje, quem submete os demais poderes é o STF. Do ponto de vista institucional, o STF não está sob ataque, o STF está no ataque, invadindo múltiplas competências do Executivo e do Legislativo. Da mesma forma, é o STF que tem censurado vozes dissonantes, por meio de censura propriamente dita e até de prisão, e fez isso com o beneplácito da OAB e sob os aplausos do senhor Santa Cruz. Então, quem seriam, afinal, os tais sufocadores da liberdade de expressão? Não tenho qualquer dúvida de que continuará a missão de combate às fake news, ao discurso de ódio, às tentativas de disseminar mentiras sobre as urnas eletrônicas. Eu também não tenho dúvida que o STF continuará usando o combate às fake news como pretexto para perseguir e calar críticos, e fará isso por meio de inquéritos inconstitucionais que ferem o devido processo legal. Não são palavras minhas. Isso é de acordo com pareceres do Ministério Público. E sobre combater o discurso de ódio, faça-me o favor, doutor Felipe, comece você odiando menos e respeitando mais as mulheres nas suas redes sociais. Já é um primeiro passo.
Mas me tira uma dúvida: reproduzir laudos técnicos sobre as vulnerabilidades do sistema eleitoral ou fazer questionamentos sobre a capacidade de auditar os votos eletrônicos, isso já configura como disseminação de mentiras? Na travessia desse momento histórico, estou certo de que a Ordem dos Advogados do Brasil, ombreada com esse Supremo Tribunal Federal, tem cumprido seu papel de garantir que as luzes da ciência e da Constituição cidadã prevaleçam sobre o obscurantismo para garantir aos brasileiros e às brasileiras seu direito inalienável à vida. Claro, as luzes da ciência. As autoridades brasileiras, com endosso do STF e da OAB, nem seguiram as recomendações da OMS, que desde 2020 alertava sobre a ineficácia e os riscos sociais do lockdown como método primário de contenção do vírus. Os números de São Paulo são a prova mais eloquente que o isolamento social horizontal prolongado foi um fracasso do ponto de vista sanitário e econômico. E sobre a prevalência da Constituição, eu vivi para ver um decreto de prefeito se sobrepor aos direitos humanos elencados no artigo 5º. Nessa pandemia, valia tudo, menos a Constituição. Mas o que é a Constituição para um militante disfarçado de advogado? A boa notícia é que o Felipe Santa Cruz não está mais na presidência da OAB e esse discurso sem brilho na abertura do ano judiciário fechou com chave enferrujada uma gestão marcada pelo desalinhamento automático e pela oposição sistemática a tudo que vinha do governo federal, fosse bom ou ruim. É o velho patrimonialismo brasileiro. O cara confunde as suas questões, os seus problemas e os seus interesses particulares com a sua atuação na vida pública. E no caso do Santa Cruz, estão reunidos na mesma pessoa um ressentimento pessoal de longa data contra o presidente, os dogmas de uma militância ideológica arraigada na sua família e um prejuízo financeiro milionário com a mudança de governo. Considerando esses fatores, fica mais fácil de entender algumas ações e omissões da OAB nos últimos anos.